Ó, então nesse exercício 8, tem uma fonte de corrente que vocês não viram ainda. Primeiro, para você calcular a resistência steviana, você coloca a fonte de tensão em curto-circuito, que foi o que aconteceu aqui, e a fonte de corrente coloca em circuito aberto. Portanto, se é um circuito aberto, você pode desprezar. Aí fica esse circuito e você calcula a resistência equivalente. O que eu não ensinei para vocês ainda é o seguinte, que vocês conseguem transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Como que vocês fazem isso? Toda vez que você tiver aqui uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, você pode transformar isso aqui em uma fonte de tensão em série com o resistor. Só que para isso, aqui é o valor da corrente, da fonte de corrente, e aqui é o valor da tensão. O valor do resistor continua exatamente igual. Se ele é de 10 ohms, ele continua sendo 10 ohms, beleza? Aqui, para converter a fonte de corrente em fonte de tensão, você vai ter que fazer um cálculo, para que ele não altere as características do circuito. Ou seja, qual que é o valor da fonte de tensão? Você vai usar a lei de Ohm. A tensão é a resistência vezes a corrente. Ou seja, a resistência é de 10 ohms e a corrente é o valor da corrente da fonte de corrente, aqui 0,5 vezes 0,5. Portanto, a tensão aqui dá 5 volts. Ou seja, eu posso redesenhar esse circuito trocando isso aqui por isso com uma fonte de 5 volts. E aí, como que ficaria? Aqui, ó. Ficaria nesse formato. O circuito é exatamente igual. Ao invés de ter aquele ramo ali, eu tenho isso aqui, a fonte de tensão em série com a resistência. Beleza? Faltou esse conteúdo aí para vocês, mas agora vocês vão ter circuitos. A gente optou em tirar esse conteúdo agora, mas vocês não vão ter circuitos, então só estou adiantando um conteúdo que vocês terão. Boa? Valeu.